Desafiante hoje bater esse papo contigo aí sobre um tema que muito nos importa hoje, como médico do trabalho, como profissional de segurança e saúde do trabalho. Então, de nossa parte, é sempre uma alegria receber um convite teu para trocar uma ideia, bater um papo. Não necessariamente vamos concordar em tudo ou vamos discordar em tudo, mas a ideia é avançar no debate, é produzir reflexões, é produzir um diálogo aí profícuo e que a gente consiga fazer alguns avanços, né, questionando algumas coisas que estão colocadas hoje aí na esfera da implantação do E-Social, e a gente espera poder contribuir aí, sobretudo para os profissionais de saúde envolvidos aí com o E-Social, mas não somente eles, mas com todos os amigos aí prevencionistas. Afinal de contas, estamos aqui batendo um papo nesta noite, um médico do trabalho e um engenheiro de segurança do trabalho. Então, a ideia é discutir prevenção nos ambientes de trabalho. Ei, Alexandre, coisa boa, amigo, estar aqui com você. O nosso eixo aqui, nosso eixo de debate é social, especificamente o evento 2220, que trata de monitoramento biológico. E aí nós colocamos algumas palavrinhas aí, que são palavrinhas gancho, né? Palavrinhas anzóis. Por exemplo, tira-teima. Então, a nossa chamada aqui, Alexandre, é tira-teima. Então, eu queria pedir ao amigo, né, nesse contexto aí de tira-teima, que tira-teimasse aí com a gente exame médico alterado, porque essas palavras elas são fundamentais para rodar uma administração do E-Social em relação ao monitoramento biológico, né? Seria possível a gente discorrer sobre exames alterados? Existe medicina sem exame? É possível ter medicina sem exame? Legal. Paulo, tem uma frase que todo estudante de medicina aprende aqui, de que a clínica é soberana, né? Ou seja, quando a gente fala de exame médico, a gente está falando, e aí não existe só exame médico, né? Existem exames de outros profissionais, né? Conduzidos por outros profissionais da área da saúde. Mas o exame médico em si é o exame conduzido pelo profissional médico, Paulo, e ele tem uma historicidade própria, né? Hoje nós temos, né, muito aparato tecnológico que nos ajudam na construção da elaboração desse edifício chamado diagnóstico clínico, né? E, entretanto, nem sempre foi assim. Nós nem sempre tivemos a oportunidade e a possibilidade de gozarmos de aparatos tecnológicos que sustentassem, né, que nos aproximassem do diagnóstico das doenças das pessoas. De modo que, historicamente, isso foi construído muito na relação médico-paciente, baseado no exame clínico direto do paciente, né, na investigação de sinais clínicos e de sintomas clínicos. E qual a diferença? Qual a diferença de sinal para sintoma? Sintoma ele é mais subjetivo e o sinal é algo objetivo, efetivamente, é algo que você verifica diretamente. Dá um exemplo sintoma ele traz subjetividade porque ele é um relato do paciente, né? Dá um exemplo de um sinal. Dá um exemplo de um sinal e um sintoma. Febre, por exemplo, é um sinal clínico onde você tem uma verificação objetiva, né? Uma quantificação, né? E um sintoma é queixa, dor, por exemplo. Então, de modo que o conjunto de sinais e sintomas, eles perfazem aquilo que nós chamamos de síndromes clínicas. De modo que o médico, ao fazer uma primeira aproximação diagnóstica de toda e qualquer patologia, ele faz primeiro uma aproximação sindrômica. Então, a gente começa a fazer um raciocínio, Paulo, em que eu levo em consideração um conjunto de sintomas que o paciente nos refere ao longo da anamnese clínica, né? Que a anamnese é a história clínica do paciente, somado ao meu exame. E esse exame é o exame físico, né? Em princípio, onde você examina e busca sinais objetivos no organismo, né? No corpo do paciente que você está investigando. Isso são exames do ponto de vista médico, né? Quando a gente traz isso mais avançando no tempo, Paulo, e agora incorporando tecnologia a essa tecnologia leve do médico, de aproximação do paciente, de identificação de sinais e sintomas, nós ganhamos muito no sentido de que agora a gente consegue entrar no organismo humano através, por exemplo, de imagens, de dosagens de determinadas substâncias no ambiente corporal, de fluidos corporais, falo de líquor, falo de sangue, falo de urina,
falo de ar expirado. Então, existe uma série de fluidos biológicos onde é possível a identificação e a quantificação de determinados agentes químicos, por exemplo, quando a gente se refere à esfera ocupacional ou ambiental, e isso tem agregado muito valor. O problema é que a gente não pode cair, né, na tentação de inverter a história das coisas. Tem médico, por exemplo, que primeiro pede uma bateria de exames para depois examinar o paciente, quando o correto seria você lançar mão de toda a tua formação e expertise clínica de investigação de sinais e sintomas inicialmente, para aí sim, de forma judiciosa e criteriosa, direcionar a tua solicitação de exames. E estes exames, espera-se que eles tenham um comportamento padronizado na população. Em geral, as variáveis biológicas possuem exatamente um comportamento, digamos, no formato de uma curva de Gauss, de uma curva de normalidade com mais ou menos 2 desvios padrões que colocam cerca de 95% da população naquele contexto. E aí a gente lança mão de exames que vão aferir determinadas agentes, enfim, biológicos no organismo humano, e você tem que tirar um raciocínio a partir dali. Então, é uma coisa que a gente sempre, enfim, chama muita atenção, enfim, dos alunos à beira do leito, ou no ambulatório, no consultório, é essa questão de como interpretar corretamente o exame. Esse exame não existe isoladamente. Ele tem toda uma historicidade e ele está associado a um conjunto de sinais e sintomas que vão te aproximar ou não da construção desse edifício chamado diagnóstico. A gente poderia, então, definir o exame como o olhar de um perito. É o olhar sentir, de um perito. O sentir de um perito. E o perito é aquele que acumulou conhecimento a partir de uma estrutura formal de conhecimento. Perfeito. Né? Reconhecida pela sociedade por um sistema de ensino. Né? Você tem regras de ingresso, regras de desenvolvimento e regras para exercício profissional em todas as áreas, né? E esse exame, ele é complementado por exames complementares. Isso. Lá no E2220, evento de monitoramento biológico, nós temos que consignar, né, informar se houve ou não exames, se esses exames são periódicos ou não, se são alterados no início ou ao longo da vida laboral, né? E se esses exames são alterados. Cara, é muita palavra aí que eu tenho receio que a gente não compreenda. Então, por isso esse tirateima que eu tô insistindo aqui com o amigo para a gente fazer esse dicionário aí, né? O que é exame? O que é exame médico? O que é exame médico alterado para fins do 2220 do E-Social? Daria para o amigo equacionar isso aí? Legal, Paulo. Paulo, antes da gente tentar responder objetivamente a pergunta, vamos situar um pouco o que é esse evento S2220 e a importância dele no E-Social, né? O evento S2220, ele é tão somente, entre aspas, em um universo de 40 eventos presentes atualmente no E-Social, né? E ele é um dos 3 eventos nominados como eventos de SST no E-Social, né? Associa-se ao S2220 o evento S2210, de comunicação de acidente do trabalho, e o evento S2240, que é o que descreve as condições ambientais do trabalho e os agentes nocivos presentes ali na legislação previdenciária, no anexo 4 do decreto 3048 aí de 99. Isto posto, né, a gente entende que o que é monitoramento da saúde do trabalhador inicialmente, né, Paulo? Antes de chegar no exame alterado em si. Monitorar em medicina significa acompanhar ao longo do tempo. E se acompanhar ao longo do tempo, eu preciso, na perspectiva do médico do trabalho, observar esse conjunto de sinais e sintomas. A NR7 nova traz essa linguagem de vigilância passiva e vigilância ativa, né, no trabalho do médico, no âmbito do PCMSO, e essa linha do tempo em que você periodicamente se encontra com um determinado trabalhador para avaliar sinais e sintomas eventuais, para avaliar funções vitais orgânicas desse trabalhador,
a isso dá-se o nome de monitoramento. Vem a próxima parte, saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, ela é diferente da medicina do trabalho. A medicina do trabalho, ela é uma especialidade médica muito recente, né, somente reconhecida no país no ano de 2003, se não me falha a memória, como uma especialidade médica realmente, de modo que, né, ao longo do tempo, a gente tinha vários colegas exercendo a medicina do trabalho sem ter, por exemplo, a titulação, sem ter a especialização ou a formação necessária. E aí abre um parênteses, podemos falar sobre formação em medicina do trabalho mais à frente, nesse contexto, tá? Mas a saúde do trabalhador, Paulo, ela é filha direta da saúde pública, da saúde coletiva, né? Ela é uma evolução da saúde pública, onde ela passa a ter a saúde do trabalhador, inclusive constitucionalmente constituída, né? Hoje, você tem a saúde do trabalhador como um avanço do direito sanitário brasileiro, em que, na verdade, o objeto tutelado pelo Estado é não o trabalho em si, mas a saúde deste trabalhador, saúde das pessoas que trabalham. Então, a gente define o que é monitoramento, a gente vai um pouco para a saúde do trabalhador. Entretanto, quando a gente vai operacionalizar, de fato, o monitoramento da saúde do trabalhador, a gente se depara com a questão do PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, em que pese a palavra médico nesse contexto, enfrentar algumas críticas, algumas demandas, Paulo, em função de que não se faz saúde do trabalhador somente com a figura do médico, né? Eu diria que uma figura importantíssima, mas não tão visibilizada nesse contexto, é a figura do enfermeiro do trabalho. Às vezes, no ambiente do SESMIT ali, é muito mais importante um médico do trabalho e um enfermeiro do trabalho do que 2 médicos do trabalho atendendo trabalhadores no dia a dia. Eu preciso de alguém pensando a gestão, pensando a epidemiologia, pensando de forma ampliada essa epidemiologia ocupacional do meio ambiente do trabalho. E aí vamos lá. O que é exame alterado neste sentido? Exame alterado é aquele que foge de um padrão esperado. Qual que é o padrão esperado? No âmbito do S2220, quando a gente fala de exames, e aí me refiro agora, por exemplo, especificamente, Paulo, por que a gente faz teste diagnóstico, por que a gente pede, né? Em geral, a gente pede com 3 finalidades principais distintas: rastreamento, né, e diagnóstico precoce, diagnóstico em si de determinadas condições clínicas e avaliação ao longo do tempo, portanto, monitoramento. Esta é a função de você solicitar exames. Só para arrumar aqui o nosso dicionário aí. O que é exame, o que é exame médico, o que é exame médico alterado, como se montam os padrões para dizer se há alteração ou não. É isso? Só para a gente lembrar aí do nosso ponto aí. Isso, beleza. E aí, Paulo, exames alterados tem a ver também com um outro conhecimento, puxando agora um outro galho aqui da conversa, são os aportes da epidemiologia clínica, né? Não faz sentido você unicamente dizer exame alterado e ponto final. Este exame alterado, ele é contrastado contra determinados padrões, tá? Esses padrões são determinados através de ensaios clínicos, né, de estudos randomizados que avaliam a quantificação de determinados elementos, né, enfim, no sangue, na urina, em determinados fluidos biológicos, para daí, a partir de um levantamento estatístico em uma população de base, você determinar quais são os níveis de normalidade esperados para aquela população. Então, é um conhecimento epidemiológico e bioestatístico, Paulo, né? Uma coisa importante, Paulo, nesse contexto, é que existem muitos órgãos governamentais, né, enfim, laboratoriais, que determinam valores padronizados. E isso varia imensamente de população para população, Paulo, tá? De modo que é sempre necessário que nós tenhamos muitos estudos epidemiológicos aprofundados a partir da avaliação individual da clínica, em um quantitativo, em uma amostra importante, significativa, que permitam tirarmos algumas inferências acerca destes exames. Lembrando, Alexandre, que esses estudos, eles são o PCMSO. Sim. Porque quando a gente fala estudo, a gente imagina que tem um estudante lá de medicina,
né, que tem que ser médico, que vai estudar isso, tal. A gente imagina que é um cara de jaleco estudando. Meu amigo, isso é PCMSO. Quando fala estudo epidemiológico de saúde do trabalhador para fins de monitoramento, para fins de suspeição etiogênica, para fins de promoção à saúde, porque monitoramento biológico, Alexandre, você falou muito bem, ele está retrovisor, ele está olhando para trás. Já houve a exposição e tem um metabólito ali que está fora de um padrão, dentro de uma curva gaussiana de desvios padrões, Perfeito. E você está monitorando, olhando um monitor, e está dizendo, opa, o nível de chumbo no sangue aqui, creatinina, ureia, bababá, está tantos miligramas por decilitro, enfim. Então você tem os marcadores biológicos, você tem as métricas, isso está no campo do monitoramento. Agora, o PCMSO faz tudo isso. Perfeito. Ele olha para trás, olha para o presente e olha para frente. Exato. E, Paulo, e nesse contexto é muito interessante, né? Porque a gente ainda tem uma percepção muito concreta de colegas médicos do trabalho de que o PCMSO se restringe à realização de ASOs, né? De atestados de saúde ocupacional. Como se o PCMSO fosse uma caixa onde eu armazenasse os ASOs dos trabalhadores, dos empregados. Na verdade, o PCMSO é uma poderosíssima ferramenta, um riquíssimo instrumental clínico individual e epidemiológico de avaliação da coletividade dos trabalhadores, né? De modo que o PCMSO não se restringe ao atendimento médico no consultório do SESMIT da empresa. Na verdade, o PCMSO é uma dinâmica muitíssimo mais viva e mais, que gera imensa responsabilidade profissional para todo e qualquer médico do trabalho, Paulo. E em tempos de E-Social, em tempos de nexo técnico epidemiológico, em tempos de saúde pública, de valorização dos profissionais da área de saúde, do bom médico, do bom enfermeiro, é fundamental a instrumentação epidemiológica. E o lugar onde essa instrumentação epidemiológica acontece é o PCMSO. Então, se o PCMSO não tem delineamentos epidemiológicos, ele não é um PCMSO. Ele é um mero amontoado de ASOs. Então, eu sei que o amigo não gosta muito dessas palavras mais fortes, né? Mas para o nosso ouvinte aqui, o que nós temos hoje é um grande divisor de águas, porque a partir da revelação que o PPP introduz, revelação dessa realidade de instrumentação epidemiológica ausente nos PCMSOs, é que os bons profissionais vão ser bem remunerados, Alexandre. Sim. Que o PCMSO é o nosso diferencial, cara. Assim, os bons profissionais hoje vão conseguir colocar preço e vão conseguir ser bem remunerados, porque o PCMSO, como instrumentação epidemiológica, vai se opor, por exemplo, à presunção do NTEP. Vai ser uma defesa, por exemplo, lá no tribunal, por conta de uma doença do trabalho que foi indevidamente categorizada como tal. Olha a dimensão que a coisa pega. Então, assim, esse nosso médico do trabalho, esse enfermeiro do trabalho, a partir da revelação do campo de disputa, a partir das contradições internas, né? Dessa relação emprego, empregador, empregado, exposição, doença, metabólito, alterado, não deslinde, né? Qual o deslinde clínico, né? Qual o diferencial diagnóstico aí? Né? Então, assim, esse debate é muito rico e ele é muito auspicioso aos bons profissionais. É esse ponto que eu queria fechar aqui nesse nosso primeiro bloco, Alexandre. Dizer o seguinte, cara, aproveita o Alexandre, aproveita os bons profissionais, que nós temos muito. O Brasil é exemplo de medicina. O Brasil é exemplo de medicina. Eu digo isso porque eu trabalhei 13 anos na Petrobras, concursado, e nós tínhamos um corpo lá de médicos do trabalho excelentes, cara, que trabalhavam na fronteira do conhecimento, porque como a Petrobras estava na fronteira das tecnologias, em contrapartida estava nas fronteiras das novas doenças, né? Eu digo isso com muito orgulho, viu? O pessoal diz que eu sou contra médico, que eu trabalho contra médico. Meu amigo, claro que eu tenho aqui as minhas limitações, né? Minhas limitações. Então, tem hora que a gente fala besteira, excede na fala, mas na hora que a gente pega a essência, a gente verifica que a gente está tratando da mesma coisa, né? É valorização do bom profissional. O profissional, Alexandre, não é valorizado por quê?
Porque o PCMSO se resume a uma caixinha, como você colocou, uma caixinha que você tira asos. É um repositório de papelete. Quando você vai para o PCMSO, esse que o E-Social exige, esse que o NTEP exige, que os tribunais estão exigindo, aí o profissional médico do trabalho passa a ter um preço razoável. Você concorda com isso? Concordo, Paulo. Aí, retomando a história do NETEP que você levantou, a melhor contestação ou defesa junto ao NETEP é a contra-inteligência epidemiológica presente, ou que deveria estar presente, no PCMSO, Paulo, né? Ou seja, todo esse segmento e expertise epidemiológica emprestada ao PCMSO, cristalizado hoje na figura do relatório analítico, Paulo, né? O relatório analítico traz alguns avanços importantes agora, inclusive de responsabilização profissional para o médico do trabalho, na medida em que ele vai ter conexão com outros eventos do E-Social, por exemplo, quando pede o número de CATs abertas, número de exames alterados, que já existia no relatório anual da NR7 anterior, mas agora vem com essa pegada de gestão. Não adianta somente elaborar o PCMSO, é necessário fazer com que esse programa seja vivo, né? Eu escuto muita gente falando de que o PGR agora é um programa vivo, diferente do PPRA. Na hora que o PGR ganha vida própria, o PCMSO, né, que está intimamente vinculado, é um vaso comunicante com o PGR, Paulo, ele necessariamente é um programa vivo também. E esse relatório analítico é um ferramental de prova clínica e epidemiológica, inclusive de defesa da empresa e do próprio colega médico do trabalho, perante as instituições aí fiscalizadoras. E eu diria mais, Paulo, a gente está muito acostumado a discutir o PCMSO sempre vinculado a uma lógica meramente trabalhista, né? Meramente vinculado à NR7. Durante anos foi muito confortável, Paulo, ser médico do trabalho e ficar no, para usar uma palavra da moda aí, o cercadinho da NR7. Não que seja fácil ou uma afirmação simplificadora o que eu estou fazendo, não é isso, longe disso. Fazer gestão de NR7, de PCMSO, é tremendamente complexo, como a gente está conversando aqui agora. Entretanto, a despeito de uma gestão ótima de um PCMSO, isso não dialoga necessariamente com a dimensão previdenciária da relação de emprego e trabalho, e menos ainda com a dimensão tributária da relação de emprego e trabalho, que são 3 vasos comunicantes que nascem a partir da relação de emprego e trabalho. Então, quando eu falo da relação trabalhista, eu falo de uma relação entre uma empresa e um trabalhador, e aí está o direito do trabalho. Quando eu me refiro à relação do trabalhador e o reconhecimento de direitos junto à autarquia previdenciária, me refiro ao INSS, a gente está falando da dimensão previdenciária que nasce dessa relação de emprego. E, por fim, quando a gente fala da relação tributária, a gente está falando de uma relação entre a empresa e o Estado fiscal brasileiro, tendo o Estado fiscal brasileiro representado pela Receita Federal do Brasil como polo ativo nesta relação e a empresa como polo passivo ao expor trabalhadores a riscos ocupacionais e agentes nocivos. Portanto, sobreviver hoje na área de segurança e saúde do trabalho não é só mais o conhecimento restrito à esfera trabalhista. Necessariamente, a gente tem que percorrer esses vasos comunicantes, porque vem muita responsabilização para as empresas e para os profissionais a partir de agora, em tempos de E-Social, Paulo. E aí uma grande oportunidade, né, amigo? Assim, imagina, eu tenho um filho aqui que está saindo agora da residência em medicina do trabalho, e aí ele olha para um lado, olha para o outro, eu digo, amigo, matricule no curso do IGSAT aí, do professor Alexandre, e acorde para Jesus, já entre na frequência digital, não fique nessa televisão preto e branco aí, do cercadinho da NR7, né? Conecte a NR7 aos vasos comunicantes todos, né? Domine a NR7, claro, domine, mas não fique preso a esse estanque, né? Essa Perfeito. Coisa estanque, não comunicada, né? E aí, esse é o diferencial. Para mim, esse é o grande diferencial. As empresas hoje precisam de médicos e médicos compreensivos. Aqueles que compreendem a dinâmica da empresa. Então, além de compreender a dinâmica física, mental do trabalhador que está ali no consultório, né? Ele compreende essas regras de negócio, né? A empresa está sujeita a essa má medicina do trabalho, né? Que aí você pode falar a respeito, você tem autoridade para isso, eu não tenho, mas sobre a iatrogenia
Porque a empresa fica refém também dessa iatrogenia, desses erros deliberados, muitas vezes dolosos, de uma medicina do trabalho que não valoriza os profissionais, né? Que faz com que o preço de um ASO no mercado aqui seja R$5, pô. Vendendo em rodoviária, assim. Então, é uma degeneração completa da ciência, do conhecimento, né? E o E-Social inverte tudo isso, né, Alexandre? Porque Exato. Agora a empresa vai contratar quem? Vai contratar o Alexandre. Por quê? Porque o Alexandre entende de tributo, entende de trabalho, entende de previdência, entende de regra de negócio, sabe fazer a crítica de um layout, de um E-Social, sabe fazer a supervisão da nota fiscal de pagamento de um terceirizado, cara. Porque a empresa precisa que o Alexandre, médico, faça a supervisão dos eventos 2220 dos terceirizados. Olha que... Então aí, esse serviço que o Alexandre cobraria R$15.000, vai cobrar R$100.000 e está barato. E a empresa vai pagar. Por quê? Porque tem o INTEP, que prende o FGTS, que prende a estabilidade, que tem o FAP, que faz a dosimetria, que tem a ação regressiva, que tem a ação indenizatória. Olha o campo, né? E aí a gente perde essa oportunidade, né, amigo? Por exemplo, eu vejo na internet, eu queria que o amigo falasse a respeito, do tal do exame alterado, né? Como é que se estabelece um padrão para dizer que há exame alterado ou não? E dado que o exame é alterado, ele é de notificação compulsória ou não? Regra geral, o exame alterado é aquele que, contrastado com um padrão clínico, né, um padrão ouro, ele se desvia dentro daquele valor esperado, dentro de um intervalo de confiança, dentro de níveis de significância estatístico aí. Então, regra geral, exame clínico alterado, ele seria de necessário de notificação, né, aos sistemas públicos de notificação, SINANET, mas também ao sistema previdenciário, a abertura da CAT. Entretanto, isso é uma regra geral. Existem grupos de exames que são relacionados, por exemplo, ao quadro 1 da NR7, Paulo, que são agentes relacionados à exposição excessiva, tão somente, né? Eu sou particularmente crítico a esta definição de exposição excessiva. Obviamente que isso vem do conhecimento da higiene ocupacional, da toxicologia ocupacional, em que se traduz como necessariamente um exame alterado, neste caso, na implantação de revisão de medidas de controle, né, no afastamento do trabalhador daquela condição imediata, mas seria uma condição em que você não abre a CAT imediatamente. Por outro lado, o restante dos exames presentes nos anexos da NR7 ou os do quadro 2 da NR7, que são 4 exames: chumbo, cádmio, inseticidas, acho que organofosforados, carbamatos e flúor, ácido fluorídrico. Esses teriam significação clínica, né, e, portanto, demandariam abertura de CAT. Agora, por mais que você não faça a notificação compulsória, efetivamente, é necessário a investigação e o aprofundamento disso. Em geral, um exame alterado isoladamente, esse trabalhador não está sozinho no ambiente de trabalho, naquele setor. Eu estou falando aqui, por exemplo, dos chamados GHS, né, que é uma outra questão, que é um aporte da higiene ocupacional, mas que tem alguns questionamentos importantes sobre o que seria homogeneidade de exposição, posto que o organismo humano ele tem suscetibilidades, sensibilidades que são diversas, né, entre as pessoas e, portanto, demandam uma avaliação mais individualizada, Paulo. Não sei se te respondi ou me estendi demais. Você está vendo aqui Não, está perfeito, amigo. Você está vendo aqui o anexo 1, NR7? Na tela? 7595. O item anterior, o 19.4, traz a questão do quadro 1. Isso. Então, quadro 1 da NR7, anexo 1. Isso. E aqui, emissão de CAT. A emissão de CAT é obrigatória, notificação compulsória, em qual situação? Ou em quais situações? Quando constatada a ocorrência, o agravamento de doença relacionada ao trabalho, ou alteração que revela disfunção orgânica por meio de exames complementares do quadro 2, anexo 1, dos demais anexos da NR0, ou dos exames complementares incluídos na base do item de 7518. Então, a emissão de CAT é obrigatória quando? Quando lá no anexo 1, por exemplo, você falou dos químicos, né? Isso.
Você tem... Se você observar o quadro 1, ele é relacionado à exposição excessiva. Ele não demandaria a emissão de CAT. As substâncias presentes no quadro 2 e nos anexos da NR7, estas demandariam a abertura de CAT. Não, amigo, ele fala aqui, ó, constatada ocorrência agravamento desse trabalho. CAT. Alteração que revele disfunção dos exames complementares do quadro 2 do anexo 1. O quadro 2 são aquelas 4 substâncias: chumbo, cádmio, inseticidas, organofosforados, se não me falha a memória, e ácido fluorídrico, fluoretos, que é o que tem significação clínica. As substâncias do quadro 1, Paulo, elas são abordadas no item 519.4, né? Que fala que, neste caso, não se abre a CAT, mas tão somente faça-se a revisão das medidas de controle. Tá. Então, confirmando aqui, Alexandre, obrigado aí pelo esclarecimento, é o quadro 2 que traz a significação clínica. Esse SC aqui, pessoal, é significação clínica. Isso. Que tem a substância cádmio, chumbo, inseticida, flúor, né? E aí tem o respectivo indicador, que é o metabólito, o valor, né, 5 miligramas grama queratinina e tal. Então, o trabalhador que trabalha numa fábrica de tintas e ele apresenta chumbo acima de 60 miligramas a cada 100 ml, né, um indicador de chumbo no sangue, PBS, né, tem a CAT emitida, exame alterado. Ou deveria ter. Não, tem a CAT emitida. Se não emitiu, isso é fraude, isso é um desvio. Se não emitiu, isso é fraude, é um descumprimento legal. Isso é capturado pelo E-Social. Então, assim, pessoal, olha a importância da fala do professor Alexandre, cara. Então, ele está dizendo, ó, exames alterados tem excessiva exposição, que não é de notificação compulsória, e tem o exame alterado por sinais clínicos, que é de notificação compulsória. Se a empresa diz no 2240 que tem fator de risco vinculado à exposição a chumbo, se a empresa diz no evento 1005 que o KNAI preponderante sugere chumbo no processo produtivo, como é que tem um exame e esse exame alterado não tem a CAT no 2210? Olha a mistureba que foi esse troço aí, né? Cruzamento em malha fiscal digital. Então, o médico do trabalho, nesse contexto, ele é valorizado, não é, Alexandre? Sim, certamente. Até porque as empresas, Paulo, vão demandar colegas não que somente fazedores de ASO, digamos assim, mas o colega que consiga sentar, por exemplo, com o setor de contabilidade da empresa, com o setor jurídico da empresa, ser capaz de negociar o programa de gerenciamento de riscos com a equipe de segurança, sentar com a alta gestão da empresa e colocar na mesa todas as cartas de mostrar que o PCMSO e tais exames são obrigações tributárias acessórias que não subsistem somente no direito trabalhista. Então, nós temos aí o dicionário, acho que está pronto o dicionário, né? Exame médico, exame médico complementar, exame médico complementar, cujo resultado tem uma significação clínica que determina a notificação. E que alimenta um documento trabalhista chamado relatório analítico, que também é fruto de fiscalização. E que dá base para a empresa se defender lá no filme Erin Brockovich. Vocês já viram esse filme? Anota aí, com aquela bonitona lá que fez a Lady in Red lá, a Dama de Vermelho e tal. Eu esqueço o nome dela, caramba. Erin Brockovich, o nome do filme, Erin Brockovich. A empresa não conseguiu se defender exatamente por não ter o Alexandre contratado, que se tivesse o Alexandre contratado, teria um PCMSO com esse background aí, né? Com essa estruturação epidemiológica, para dizer que, apesar de ter o sinal clínico, com a notificação feita pela empresa, a empresa não reconhece o nexo de causalidade por motivos epidemiologicamente sustentados.
Porque é possível que naquele dia do exame o trabalhador tenha comido um peixe. E esse peixe tenha sido oriundo de uma água contaminada por chumbo. Perfeito. É muita coincidência, mas é possível. É possível. Então, assim, pessoal, quando você pega o PCMSO como instrumentação epidemiológica, você mata esses vieses. Porque esse exame pontual, localizado, que deu SC de chumbo no sangue, acima de 60 miligramas lá, como a gente viu, é possível que não seja do trabalho. Mas é notificação compulsória. Então, a notificação compulsória é uma salvaguarda para as boas empresas. É isso que eu falo e o povo me xinga. Ah, você quer emitir CAT para tudo, você é fiscal, blá, blá, blá. Tudo bem, meu amigo. Agora, se você não emitir, não é pior para você? Porque fica aquela pergunta, né? Do filme Eric Brockovich lá. Fica aquela pergunta. Peraí. É tudo coincidência aqui? Todo mundo comeu peixe de água contaminada? Então, se a empresa tem a CAT emitida, faz o 2210, reconhece o exame alterado, sinais clínicos, tem a epidemiologia acompanhando, isso é um follow-up, né, Alexandre? Exato. Você está acompanhando. Exatamente. Então, assim, tudo bem que tenha um ou outro exame ali que, pontualmente falando, deu fora da curva. Mas quando você pega a série histórica, você verifica o comportamento da curva. Perfeito. Né? E, Paulo, um comentário adicional acerca do chumbo, do ponto de corte de 60 aí, né? O que acontece? Testes diagnósticos, eles possuem algumas ramificações importantes e que, em geral, são muito negligenciados pelos médicos em geral. Todo e qualquer teste diagnóstico, Paulo, ele tem, digamos, dois braços operacionais. O braço da finalidade ou do porquê de solicitar aquele exame, né? Enfim, para fins de rastreamento, diagnóstico precoce, para fins de diagnóstico efetivo da doença e para fins de avaliação ao longo do tempo, monitoramento, follow-up, para usar a palavra que você se referiu. No outro braço operacional, Paulo, eu tenho a avaliação do resultado em si. Em geral, resultados de exames, eles se dividem em duas porções diferentes. Existem resultados quantitativos e resultados qualitativos. Reagente e não reagente. Mas quando a gente aborda os resultados quantitativos, existem as variáveis ditas numéricas, né? E as variáveis categóricas. Nas numéricas, você tem as contínuas, né? Que é 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Mas nas categóricas, a gente lembra da NR7. Na NR7, é normal tudo que está abaixo de um determinado valor, nestas substâncias do quadro 1 e 2, e é alterado tudo que está acima de um determinado valor. Exemplo do chumbo concreto que você deste agora, abaixo de 60 está tudo ok, acima de 60 tem significação clínica, inclusive com notificação compulsória e abertura de CAT. Entretanto, essa avaliação isolada, ela empobrece demais a avaliação, a análise médica, Paulo. Porque se você pensar que a gente está analisando o exame de um único trabalhador, esse trabalhador está inserido em um setor ou operação ou atividade da empresa que possui mais 10, 15, 20, 30 trabalhadores. E na hora que você faz a avaliação, a análise em conjunto da dosagem de chumbo de todos esses trabalhadores, isso levanta uma outra realidade, que é essa realidade epidemiológica que você está trazendo para a gente, Paulo. Então, a gente entra no campo da chamada epidemiologia clínica, Paulo, em que eu tenho conceitos de sensibilidade, de especificidade, né? A sensibilidade como sendo a capacidade do exame ser positivo dentro dos doentes, né? A especificidade, a capacidade do exame ser negativo entre os não doentes. Então, toda essa construção epidemiológica é absolutamente necessária. E a gente não vê isso, infelizmente, na imensa maioria dos PCMSOs e nem na prática médica usual, do cotidiano. Mas vai ver, meu amigo, vai ver. O nosso amigo Alexandre, com a sua empresa IGSAT, tem aí um aporte grande de conhecimento. Estamos fazendo uma parceria com o professor Alexandre, pessoal, aproveitando aqui, fazendo uma propagandazinha, que o que o Alexandre está trazendo para a gente aqui se chama vigilância sanitária. Se chama vigilância epidemiológica. Isso está no campo de saúde pública. E o nosso amigo Alexandre é mestre em saúde pública. Desculpa aí, tá, pessoal? Desculpa aí, eu sei que eu tô humilhando vocês aí, mas o nosso amigo Alexandre é mestre em saúde pública
E é esse carisma aqui de ser humano, né? Competente e muita prática para a gente, né? Tratamos aqui, nesse bloco aqui, pessoal, de vigilância, onde o exame é apenas um pequeno grão nessa estrutura toda de vigilância, que tem ações sanitárias e tem ações epidemiológicas. Essa definição de saúde do trabalhador está no artigo 6º da Lei 8080, que é a norma de cabeceira do novo médico do trabalho. O novo médico do trabalho agora vai operar a sua medicina no consultório, na empresa, a partir dos referenciais de vigilância sanitária e epidemiológica, trazidos segundo esse eixo de concatenação, de articulação com as várias áreas da empresa e a empresa com os seus stakeholders, né? Falei bonito, hein, pessoal? Stakeholders, os seus parceiros ali, os seus pontos de interface, né? Os credores, os acionistas, os investidores, os trabalhadores, os sindicatos, o Estado, a norma, né, Alexandre? Sim. Estou viajando muito, meu amigo. Exame complementar, atestado 2220, monitoramento biológico é fundamental para a empresa sustentar qualquer defesa, minimamente qualquer defesa, perante qualquer tribunal. Principalmente o tribunal interno à própria empresa, que é a auditoria interna dos sistemas, que o professor Alexandre também adotou nessa área, porque ele comanda aí toda essa parte de auditoria e gestão com as ISO, né? Então, pessoal, é para dentro e para fora. Então, o E-Social, na verdade, ele deu lugar, né, deu espaço a esses bons profissionais. E aí entra o nosso enfermeiro, né, Alexandre? O enfermeiro do trabalho, que tem resolução do COFEM, atribuindo essas atribuições, conferindo essas atribuições, né? Ficou algum ponto aí desse primeiro bloco, Alexandre, que você queira reforçar? Só a questão, novamente, dos exames alterados, Paulo, agora falando concretamente do que são exames alterados no âmbito do S2220, né? O evento do E-Social. Ele está posto agora a discussão de que a indicação do exame alterado no evento S2220, ele tem categorização 01. Portanto, ele não é obrigatório, né? Não seria de preenchimento obrigatório. Só que isso esquece de combinar com uma outra parte da realidade fática legal brasileira, a legislação previdenciária. E os dados componentes do S2220, Paulo, que nascem lá no atestado de saúde ocupacional, ele segue o fluxo da informação para alimentar os campos do PPP, né? E aí, agora, recentemente, a Instrução Normativa 128 extinguiu simplesmente o campo de resultados de monitoração biológica. Entretanto, o S2220 ele permanece, né? E aí há uma discussão no âmbito do Conselho Federal de Medicina, há inclusive uma resolução, a resolução 1715 do ano de 2004, né? Em que veda a participação do médico do trabalho na elaboração, na construção do PPP, né? E, por um outro lado, há uma resolução mais recente, agora de março de 2018, Paulo, do COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, né? A resolução 571, autorizando, dando toda a salvaguarda legal, técnica do Conselho Federal de Enfermagem ao profissional enfermeiro do trabalho para que faça preenchimento e emissão do PPP. Então, na verdade, eu me posiciono, e a gente tem que ser muito responsável, mas também muito honesto nessa hora, Paulo. Eu me coloco contra o CFM nesse momento, em que coloca que a impossibilidade do médico preencher esses dados relativos a exames alterados no âmbito do S2220, que vai vai colocar o PPP em jogo do trabalhador, que é um direito previdenciário do trabalhador, alegando sigilo médico, né? Sigilo médico da esfera do direito privado, ali, restrito à pessoa, em que pese discussão atual também, obviamente, de lei geral de proteção de dados, né? Toda a salvaguarda, e obviamente o sigilo médico é um estatuto importante do exercício profissional da classe médica, mas, entretanto, a gente está ferindo o direito de acesso do trabalhador à informação do seu monitoramento biológico de exames ao longo do tempo.
Caramba, rapaz, você colocou aí um monte de pimenta nesse... Pode ser uma próxima live, que esse tema é bastante apimentado, Paulo. Deixa eu só fazer uns pequenos reparos aí, com muito, muito cuidado para não ferir o amigo aí. Mas essa simbologia do 2220, 01, não é que ele é optativo. Desculpa. Não obrigatório. Não. É obrigatório se existir. Ah, tá. Melhor dizendo, sim. Não. Tem uma diferença grande. Sim, o não obrigatório é facultado. Perfeito. 01 é o seguinte, ó. Existiu? Informa. Então, perfeito. Então não há nenhuma desarmonia aí com não, corrigido. Tá? O segundo ponto é o seguinte, é que a IN 128 suprimiu do PPP papel. Que tem vida com data marcada para morrer, dia 31 de dezembro. 31 de dezembro de 22. Deste ano. Então, assim, essa supressão do monitoramento biológico no PPP papel vale a pena apenas para este interregno aí, para esse período que vai até 31 de dezembro. Tem nada a ver com o E-Social. O E-Social continua exigindo os campos do evento 2220. O evento 2220 está de pé. Tá bom, pessoal? Não confundir aí, tá, pessoal? O governo está fazendo uma força muito grande para confundir essa bagunça aí de norma que diz a mesma coisa, que diz que foi, que votou. E aí a gente preocupado em trabalhar, né? Em colocar comida em casa, aí termina não tendo tempo para fazer essa separação, né? A IN do INSS não diz respeito a E-Social. Tá claro isso, amigos? A IN do INSS suprimiu. Tá. Outra coisa esse exame alterado, se for sonegada a informação no 2220, vai cair na malha fina do 2210. Compreenderam aí a piadinha? Porque se a NR7, para a qual aponta a norma tributária está apontando, norma tributária, pego por empréstimo a norma trabalhista, que neste contexto tem a vestimenta tributária. E aí o ASO passa a ser um documento tributário. Mas perceba, por determinação da norma tributária, que é autônoma. Ela poderia ter escolhido a norma sul-africana como referência, a norma europeia. Ela escolheu a norma brasileira, NR7, para quê? Para facilitar a vida do empresário de fazer 2 documentos para o mesmo estado, né? Consegui me explicar aí, meu amigo? Consegui fechar esse... Em relação às atribuições, elas são concorrentes, porque concorrente é atribuição. Então, a atribuição de fazer a administração do consultório, a administração do hospital, a administração hospitalar, hospitalar que eu falo, pessoal, do estabelecimento de saúde, tá? Estabelecimento de saúde. Então, o SESMIT é um estabelecimento de saúde. Cuidado. O SESMIT é um CNES. Ele tem que ter um cadastro nacional de estabelecimento de saúde. Por quê? Porque lá tem atividade relacionada à saúde, que ativa essa obrigação da empresa perante o SESMIT. Tá claro isso? Então, esse CNES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, determina um conjunto de procedimentos na área de saúde pública, que está definido pela Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080, que obriga o médico do trabalho ou o enfermeiro do trabalho a proceder esse monitoramento. Presta atenção no verbo. É monitorar, não é diagnosticar. Quem faz diagnóstico é o médico, é o fonoaudiólogo, é o cirurgião dentista. Esses 3 profissionais de saúde no Brasil têm competência diagnóstica nas suas respectivas áreas de conhecimento. Não esqueçamos do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo pode emitir um atestado? Sim, no campo de competência dele. Diagnóstico? Sim. O cirurgião dentista? Idem. Inclusive para problemas estomacais. CIDCAR, um cirurgião dentista pode emitir. Ele tem competência técnica para isso, legal. Claro que o médico, obviamente, tem a competência conglobante aí, né? Ele consegue fazer tudo isso. Mas no E-Social, Alexandre, eu gostaria que o amigo
fizesse aí uma abordagem sobre essa minha fala, no E-Social você não está falando de diagnóstico, você está falando de transposição de informação administrativa que nasceu pela prescrição do competente, né? Então tem lá um atestado dizendo que tem uma perda auditiva. Essa perda auditiva é um exame alterado ou não? Eu vou lá no NR7. Eu quem? Aquele que fez a prescrição, né? E ele está dizendo, opa, esse exame está alterado. Quem vai fazer essa administração pode ser o enfermeiro do trabalho. E, na verdade, para mim, deve ser. Porque o enfermeiro do trabalho tem na grade curricular, Alexandre, disciplinas de administração, que a medicina não tem. Que a medicina não tem, exatamente. Então, assim, o COFEM, quando exarou essa resolução, foi para dizer o seguinte: estamos falando de uma obrigação que as empresas têm de informar à saúde pública se há ou não eventos sentinela. Estamos falando de vigilância sanitária, amigos. Se a gente não entender esse contexto, vai ficar pobre o debate, né, Alexandre? Então, não há que falar em sigilo médico, simplesmente pelo fato de não existir sigilo médico. O amigo falou em sigilo médico aí, eu entendi qual foi o contexto, mas é impróprio, e é perigoso isso, é perigoso falar em sigilo médico, porque o sigilo nunca foi médico, o sigilo sempre foi do paciente. O sigilo é do paciente. E o sigilo é um espírito que se incorpora em todo aquele que tem acesso ao paciente. Então, o maqueiro, carregando a maca ali, verifica lá no peito lá do trabalhador lá a prescrição, e ele, curioso, foi lá e ficou de bituca lá. Eita, porra, caramba, acabou. Ele está sob sigilo. Neste momento, o maqueiro está sob sigilo. E nós não chamamos isso de sigilo maqueiros. Chamamos? Não. Não. Por quê? Porque o sigilo é do paciente, não é do maqueiro, nem do enfermeiro, nem do bombeiro, nem do médico, nem de ninguém. Então, assim, é uma impropriedade ideologicamente introjetada na sociedade para a gente gerar um falso debate de que estamos preocupados com a integridade do trabalhador. Nós quem? Os médicos. E aí, qual é o nome desse sigilo? Sigilo médico. Palpitante. Mais algum ponto aqui? Eu falei muita besteira? Não, legal, é isso mesmo, Paulo. Essa questão do sigilo médico é muito. Ela tá textualmente descrita no Manual de Orientação Social, né? Mas você clareia com muita propriedade aí para a gente a questão do sigilo neste contexto, neste sentido, né? Eu chamaria atenção ainda, Paulo, para outras dimensões aí, né, do E-Social relacionado aos profissionais de SST, ao médico do trabalho, especificamente, a questão de que a nossa Bíblia, ao longo desses anos, foi, enfim, o conjunto das normas regulamentadoras, especificamente a NR7 em especial, né? Mas hoje eu diria que um documento importantíssimo, também de cabeceira para todo e qualquer profissional prevencionista, e aqui o médico do trabalho incluso, Paulo, é a Instrução Normativa 971 da Receita Federal, que é, digamos, um ponto avançado nesta análise toda, que nasce na relação de emprego, na esfera trabalhista, que passa pela previdenciária e que vai até a tributária. O capítulo 9 da Instrução Normativa 971, que fala ali dos riscos ocupacionais, né? Os riscos no meio ambiente do trabalho e qual o olhar da fiscalização da Receita Federal do Brasil sobre nesses termos, né? Inclusive com representações administrativas contra profissionais, inclusive trazendo o conjunto de documentos a ser avaliado pela Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil, e de modo que se torna interessante, no avançar desta discussão, Paulo, que os colegas possam conhecer, e isso é aberto, é publicizado, o site do CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a segunda instância tributária brasileira, para ver como o fisco brasileiro, né, representado pelo auditor fiscal da Receita Federal, avalia os documentos comprobatórios do gerenciamento de segurança e saúde do trabalho das empresas brasileiras. Quais são as decisões, né, são os acórdãos, né? Mas quais são as decisões, qual é a linha de raciocínio dos caras construída para determinar ou não os autos de infração, as notas de lançamento de débito aí. Isso é muito importante e ganha muita evidenciação com o E-Social, Paulo.
Meus amigos, vocês estão tendo uma aula aqui com o professor Alexandre, que não é à toa que é Santos.